Pai, no nome de Jesus, nós temos prazer de estar aqui na Tua casa. Nós pedimos ao Senhor, fala o nosso coração. Pai, a Tua palavra que nos alimenta, e nós queremos ser alimentados pela Tua palavra. Pai, o Teu Filho se preparou, mas que o Senhor possa derramar uma unção sobre Ele, que Ele possa ser usado aqui como boca do Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Pai, o Senhor tem visto a dedicação do Teu Filho, e a minha oração é que o Senhor continue honrando, capacitando, Pai, a cada dia. Toma a sua família em Tuas mãos, Pai, toma a sua casa, toma os seus projetos em Tuas mãos. Que Teu Filho nessa noite possa ser um instrumento usado em Tuas mãos a falar o nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, dispostos a ouvir a Sua voz. Fala conosco por intermédio da Tua palavra. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja do Senhor. Que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor Jesus seja com você, com a sua família. Amém? Fazer uma pequena pesquisa aqui. Quem aqui já foi abençoado por Deus através da vida do pastor Xande? Levanta a mão. Pastor Xande, fica aqui. Você tem que participar dessa pesquisa aqui. Levanta o braço, gente. Quem já foi abençoado por Deus através da vida do pastor Xande? Então vamos celebrar a vida dele, mais um ano de vida que ele completou, com uma forte e calorosa salva de palmas, por favor. Louvamos a Deus pela tua vida, amigo. Você é bênção. Eu costumo mandar parabéns para ele no privado, porque eu costumo me declarar para ele mesmo no privado, sabe? Fico à vontade e me derramo, porque é uma pessoa muito querida por mim, pela minha família, e tem sido bênção na minha vida, e eu espero que a igreja esteja sendo bênção na vida dele também. Quarentou, né? Nem parece, com a carinha de 25, mas glória a Deus pela sua vida, meu amigo. Meus irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração, no domingo passado, domingo à noite, enquanto o pastor pregava sobre o tema do carnaval, aconteceu comigo algo que nunca tinha acontecido antes, porque Deus já tinha me dado essa palavra. Eu compartilhei essa palavra em 2 PGs que eu fui na semana passada, compartilhei a mesma mensagem, porque Deus foi direto ao meu coração sobre esse tema, e enquanto eu estava ouvindo o pastor Silas pregar, eu pensando assim, a mensagem que o Senhor me deu tem tudo a ver com essa mensagem do pastor Silas. Eu acho que seria um complemento da mensagem do pastor Silas. Deus vai continuar falando. E eu pensei ali, sentado no banco, quando terminar o culto, eu vou pedir para o pastor Silas para eu pregar na quarta-feira. Nunca tinha feito isso. Tomei coragem, enchi o pulmão e acabou o culto, eu vim aqui falar com ele. Fiquei esperando ele conversar com uma pessoa, e quando ele acabou de conversar, ele olhou para mim e falou assim: ainda bem que você me esperou. Você pode pregar quarta-feira no meu lugar? Eu falei: pastor, é de Deus, porque eu ia pedir para o senhor para eu pregar, porque eu acho que esse tema é relevante e tem um contexto muito próprio do que nós estamos prestes a viver, né? O mundo está prestes a viver um tempo que eles chamam de um tempo de folia, né? Existem foliões se preparando, outros já preparados, porque hoje à tarde, num calor de 4 horas da tarde, um grupo de pessoas passaram aqui fantasiadas, em plena quarta-feira, 4 horas da tarde. Então, essas pessoas são conhecidas como foliões, e eles estão prestes a viver um momento de êxtase, um momento de euforia, e é algo que muitos sabem aqui, muitos que estão sentados aqui, muitos que estão nesse culto, sabem que é algo passageiro, algo fútil, algo que não edifica, algo efêmero e que não edifica, né? E quantas frustrações essas pessoas vão colher em busca de um momento de folia. E aí, essa mensagem chegou ao meu coração a partir de uma entrevista, e essa entrevista chamou muito a minha atenção, porque é a entrevista de uma pessoa que eu conheço,
uma pessoa que fez sucesso no YouTube, um cristão, um homem criado na igreja, filho de pastor, e ele vive um momento agora totalmente longe da presença do Senhor. E eu não sabia que ele estava afastado, e quando eu ouvi a entrevista dele, eu fiquei muito entristecido, e nós vamos ver nesse momento um trechinho, um pouco mais de 1 minuto, da fala dele nessa entrevista. Eu vou pedir o pessoal do som ficar ligado aí, porque assim que o vídeo começa, já começa o som, e é muito importante que você preste atenção no que ele vai falar. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Por que ele te faz feliz? O que realmente é alegria? O que é felicidade de verdade? Porque a gente aprende isso. Não, alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Jesus se faz feliz. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. Me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada, e quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova para eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi para ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não, agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. E você entende? Tipo assim, você já nasce com um peso, mano. Você já nasce com uma cobrança de tipo assim, não, mano, eu tô devendo, eu não mereço, eu não posso ser feliz. E aí você não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado. Beber não pode, que é pecado. Balada não pode, tatuar, não. Era muito fácil saber o que era pecado. O que é pecado, mano? Te faz feliz? Faz, pecado. Tome a tua cruz e me siga. Você tem que se lascar, velho. Então olha que loucura, mano. É um ciclo vicioso, absurdo. É muito fácil a gente ouvir essas palavras, né? E dizer assim, esse cara é louco, sabe? Ele está completamente equivocado, ele está completamente enganado. Alguma coisa aconteceu na vida dele que causou isso, um trauma, uma criação errada e tudo mais. É muito fácil a gente falar tudo isso. Mas e quando eu olho para a razão da minha felicidade? Qual é a resposta que eu dou? Quando você é perguntado, por que você é feliz? Em que se baseia a sua felicidade? Quando você é perguntado, Jesus te faz feliz? O que você tem a responder a respeito de você, né? É muito fácil a gente falar que ele está errado. O difícil é a gente formar a nossa resposta para a razão da nossa felicidade. Pode parecer uma resposta simples para você, mas se você olhar com sinceridade do fundo do seu coração, você vai ver que não é tão simples assim. E essa foi uma pergunta que Deus fez para mim. E essa é mais uma pergunta da série Perguntas Simples, Respostas Difíceis. E Deus tem feito essas perguntas simples para mim, sabe essas perguntas que você já está acostumado, que você responde no automático? E eu tenho percebido que é difícil responder essas perguntas. Em janeiro eu preguei 2 mensagens, e a primeira mensagem perguntava assim, com qual motivação você obedece a Deus? Parece simples, né? Mas é difícil de responder. A outra pergunta de uma outra mensagem de janeiro foi a seguinte: será que você está sendo movido por uma ofensa? Pergunta simples, você pode falar, não, claro que não. Mas resposta complexa. Bem mais complexa do que a gente imagina. E hoje, a pergunta que eu quero colocar para você é essa: onde está a sua felicidade? Você vai responder assim, né? Tem gente que responde assim, né? Essa é a resposta, né? É fácil. Então responde. Não precisa nem responder, né, pastor? Essa é fácil, né? Então responde aí para mim. Onde está a sua felicidade? Onde se baseia
Em que está baseado? Em que ou em quem está fundamentada a sua felicidade? Qual é a razão da sua felicidade? Se a gente pensar a respeito de felicidade, felicidade é um sorriso no rosto? Sim ou não? Sim ou não? Ouvi alguns sims, outros não. Felicidade é um sorriso no rosto? Sim ou não? Nem sempre. Tristeza é uma lágrima que rola no rosto? Sim ou não? Nem sempre. Nem sempre. Então, a questão da felicidade é algo muito mais profundo do que a gente imagina. A questão de realmente ser feliz é algo muito mais complexo do que a gente imagina. E nós temos que pensar sobre isso. Temos que refletir sobre isso. Você está feliz ou você é feliz? Já se perguntou isso? A sua felicidade te visita de vez em quando ou a sua felicidade permanece, apesar das circunstâncias? Eu e você precisamos nos perguntar a respeito disso. E é um pouco sobre isso que nós vamos pensar nessa noite. Onde está a sua felicidade? Uma frase do pastor americano John Piper diz assim: qual é a raiz mais profunda da sua alegria? O que Deus dá para você ou quem Deus é para você? Qual é? Qual é a raiz mais profunda da sua alegria? Aquilo que Deus tem para te oferecer, aquilo que Deus tem para te dar, é isso que é aí que está baseada a sua felicidade? Ou a sua felicidade está baseada na certeza de quem Deus é na sua vida? Nós acabamos de ver a resposta sobre essa pergunta do Daniel Pax, um cara que me fez sorrir durante muito tempo. Ele era um comediante cristão, tinha vídeos muito divertidos e também edificantes. Ele tinha um personagem chamado Pastorzão. Ele fez uma operação, fez uma cirurgia, então ele está bem mais magro do que ele era, e é até difícil reconhecê-lo. Mas o que aconteceu com ele? Qual é a história dele? A gente não sabe, mas eu e você sabemos qual é a nossa história. E nós precisamos nos perguntar a respeito da raiz mais profunda da nossa alegria. Está baseado naquilo que Deus dá para você ou em quem Deus é para você? Então, a partir desse trechinho que a gente viu do vídeo do Daniel Pax, eu tirei 3 questões que a gente vai pensar sobre elas hoje. A primeira: a minha felicidade não depende do que Deus pode fazer por mim. Eu poderia até melhorar essa frase. Eu poderia ter dito assim, colocado assim, ó: a minha felicidade não pode depender do que Deus faz ou deixa de fazer por mim. Vocês notaram que o questionamento do Daniel é o seguinte: Jesus não me faz feliz. Jesus não te faz feliz. E por que que ele não faz feliz, segundo Daniel Pax, segundo a visão dele? Deus não faz feliz porque Deus não dá aquilo que ele quer, porque Deus não faz aquilo que ele quer. Quando Deus não faz, a gente diz que é permissão dele, que é para ensinar a gente. Quando Deus faz algo, parece fazer algo por nós, a gente agradece a ele. Então, na visão de Daniel, ele nunca perde. E na visão dele, Jesus não o fazia feliz, não o faz feliz, porque Jesus, com certeza, deixou de fazer coisas que ele esperava que Deus fizesse. É muito provável, muito possível que Daniel seja uma pessoa decepcionada com Deus, porque esperou grandes coisas de Deus, esperou que Deus fizesse da maneira que ele quisesse, no tempo que ele quisesse, e Deus não fez. E era nisso que estava baseada a razão da felicidade dele, naquilo que Deus pode fazer por mim.
E será que essa é uma impressão, uma visão apenas do Daniel? É lógico que não. Para muitos, felicidade é a conta bancária no azul. Para muitos, a felicidade são as contas pagas. A felicidade para você é o seu carro na garagem, a sua casa ajeitadinha. Essa é a razão da felicidade. Se Deus me deu isso aqui, eu estou feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Mas quem baseia a sua felicidade nisso, precisa se perguntar o seguinte: e quando Deus não fizer? E quando Deus, por algum motivo, pela sua soberania, deixar de fazer aquilo que você mais esperava dele, a sua felicidade vai permanecer? A sua felicidade vai se sustentar no momento em que Deus te decepcionar? Nessa visão do Daniel, pessoas que não recebem aquilo que gostariam de receber de Deus são pessoas infelizes. Pessoas que recebem aquilo que esperavam receber de Deus são pessoas felizes. Mas o que é que o texto bíblico vai nos dizer? Ficou um pouquinho pequeno aí, mas você conhece esse texto. Abacuque capítulo 3, 17 e 18. É o texto que diz assim para a gente: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Repare que Abacuque está trazendo um cenário de caos. Imagina viver nessa realidade. A figueira não floresceu, não existe fruto na videira, e aqui Abacuque está falando de sobrevivência básica naquela época, tá bom? Sobrevivência básica. Abacuque não está falando sobre luxo. Abacuque não está ostentando nada. Ele está falando daquilo que era necessário para a sobrevivência. A figueira não floresça, a videira não dê frutos, a colheita de azeitonas não dê em nada, os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Meu irmão, a sua felicidade permaneceria num cenário como esse? Não responda. Só pense sobre isso. A sua felicidade ia permanecer se você vivesse num cenário como esse de Abacuque? Como esse cenário que Abacuque está desenhando? Mas Abacuque está na sua oração dizendo para Deus que ainda que tudo isso acontecesse, ainda que todos esses motivos para serem felizes sobreviessem a ele, mesmo assim ele se alegraria no Senhor. Percebam que ele não está dizendo que ele ia se alegrar através do Senhor, ele não ia se alegrar com o Senhor, ele não ia se alegrar do Senhor, mas ele iria se alegrar no Senhor. Então, para Abacuque existe um lugar muito claro, existe um lugar muito definido de onde está a alegria dele, de onde está a felicidade dele. A felicidade e a alegria de Abacuque estavam no Senhor, na pessoa de Deus. Ela não estava nas circunstâncias, porque as circunstâncias podem mudar, e se as circunstâncias mudam, e a minha felicidade está baseada nessas circunstâncias, a minha felicidade também vai se alterar, a minha felicidade também vai se mover. Então, se eu dependo das circunstâncias para ser feliz, uma hora eu vou ser feliz, quando as circunstâncias forem favoráveis, mas outra hora eu serei uma pessoa infeliz, quando as circunstâncias não forem favoráveis. Mas Abacuque vai dizer para mim e para você, que apesar de todas as circunstâncias, a minha alegria, a minha felicidade, a razão da minha felicidade não depende de nada disso. A minha alegria está no Senhor. A Bíblia me traz duas traduções a respeito de alegria. Uma no hebraico, a outra no grego. No hebraico, a palavra alegria significa literalmente Deus dançando
sobre o seu povo. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar essa cena? Deus dançando sobre o seu povo, Ele se alegrando diante do seu povo, Deus dançando de alegria diante do seu povo. É isso que essa palavra no hebraico significa. Um júbilo, uma alegria incontida, tão incontida, sabe aquela hora que você recebe uma notícia boa, que você fica feliz, você começa a dançar? Deus faria isso. Você imagina um negócio desse? Eu fiquei tentando imaginar quando eu li essa definição. E lá em grego, alegria é a palavra hilarote, de onde vem a palavra hilário, né? Vem dessa palavra hilarote. E essa palavra hilarote quer dizer um coração que sorri. Olha que definição bonita. O que é alegria em grego? É quando o coração sorri. É quando, independente do rosto, da fisionomia, da aparência, o meu coração está alegre, o meu coração está feliz, o meu coração exulta, o meu coração celebra, o meu coração vibra diante do Senhor, o meu coração sorri. E quem pode apagar um coração que sorri? Quem pode apagar um sorriso do coração? Esse é um sorriso que permanece. Essa é uma alegria que permanece, apesar das circunstâncias, quando você sorri com o coração. Às vezes, o seu rosto pode estar triste. E aqui eu não quero dizer que você nunca terá momentos de tristeza. Até porque nós não somos robôs. É claro que nós teremos momentos de tristeza. É claro que nós sentiremos tristeza. É claro que o nosso semblante, o nosso rosto, muitas vezes, vai demonstrar um abatimento. Mas isso não nos define. Esse abatimento, essa tristeza momentânea, não nos define. O que nos define é um coração que sorri. O que nos define é o fato de que a minha felicidade, a razão da minha felicidade, não depende de coisas, não depende de pessoas, não depende de circunstâncias, mas está firmada no Senhor. E é nisso que está a minha alegria. Então a minha alegria, ela não pode depender do que Deus pode fazer ou não por mim. Não depende das circunstâncias. Segundo ponto que eu tirei da palavra do Daniel. A minha felicidade não está no famoso evangelho do não pode. Quem aqui conhece o evangelho do não pode? Levanta a mão. Conhece? Conhece o evangelho do não pode? Tem muita gente que vive debaixo desse evangelho. E aqui eu coloco o evangelho entre aspas. O evangelho do não pode. Vocês perceberam na fala do Daniel? Quantas coisas ele falava que não pode? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Era muito fácil saber o que é ser feliz. Pode fazer? Não pode. Se te faz feliz, então não pode. E a gente fica pensando que tipo de evangelho, em que meio o Daniel viveu, que tipo de ensino Daniel recebeu, que tipo de visão de evangelho, visão cristã, o Daniel experimentou na sua vida. Mas é claro que tem algo muito marcado nele, tem uma ferida muito grande no coração dele, e tem uma visão, um pensamento a respeito do que é a felicidade, que está muito longe do verdadeiro evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, o evangelho genuíno, não é uma lista daquilo que você pode e daquilo que você não pode fazer. Se você pensa que o evangelho é sobre isso, você está redondamente enganado. Porque o evangelho não se trata daquilo que você pode ou não pode fazer. Olha o que o texto bíblico diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Tudo me é permitido. Tem algum não pode aqui? Nessa frase?
nessa sentença? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Aqui Paulo está usando uma frase que era o slogan da cidade de Corinto. O slogan, a filosofia de vida do povo de Corinto era: tudo me é permitido. Então aquele povo, ele queria fazer de tudo. Eles se achavam livres para fazer tudo aquilo que a carne deles desejava. Então eles viviam baseado nessa filosofia: tudo me é permitido, eu posso fazer o que eu quiser, agrada a minha carne, eu vou fazer, não quero saber, não devo nada a ninguém, o meu compromisso é com a minha carne satisfazer o meu desejo. E aquelas pessoas em Corinto não conseguiam enxergar que elas eram escravas das próprias vontades, que elas eram escravas da própria carne. Então Paulo vai dizer assim, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo te convém. Então, o que eu aprendo aqui, o que eu retiro daqui desse ensinamento de Paulo, do Senhor, do Espírito Santo através de Paulo? Que o Evangelho não é sobre um ditado, uma lista que você precisa decorar daquilo que você pode ou não pode fazer. O Evangelho é sobre uma pessoa que habita em você e que começa a te mostrar aquilo que convém para você e aquilo que não convém mais para a sua vida. O Evangelho se trata de uma transformação, de uma conversão, de uma metanoia, de uma mudança de vida, onde o Espírito Santo começa a transformar você de dentro para fora, mostrando para você, te convencendo daquilo que agora convém para a sua nova vida e daquilo que não mais convém para a sua nova vida. É fazer com que você entenda que as coisas velhas já passaram e que tudo agora se faz novo em você. O Evangelho não é sobre um pastor que fica falando para você o que você pode e o que você não pode fazer. Não é aquele pastor que fica no seu pé, no seu encalço, dizendo para você o que você pode ou não pode fazer. Nós vamos fazer isso se precisar? Vamos fazer, mas não é sobre isso. Ser cristão não é sobre isso. Ser cristão é sobre ser movido pelo Espírito Santo. De uma forma você encontrar prazer naquilo que antes você não via como prazer. E de olhar com desprezo para aquilo que antes era a fonte do seu prazer. É sobre isso. É sobre você caminhar. É sobre você crescer. É sobre você amadurecer no Senhor. É sobre você conhecer e prosseguir em conhecer. É sobre você desenvolver a estatura do conhecimento de Deus. É isso que Ele quer produzir em mim e você. Mas para o Daniel, ser cristão era entender aquilo que as pessoas diziam para ele, que ele pode e que ele não pode fazer. Isso era ser cristão. Então ele vai fazer como se fosse uma pergunta. Pode transar? Ele está perguntando para alguém. E alguém fala para ele, não pode. Pode beber? E alguém fala para ele, não pode. E se eu baseio a minha felicidade nisso, apenas nisso, sim, eu serei realmente infeliz. Se eu olho para o Evangelho dessa maneira, da mesma maneira que muitos lá fora olham, não é verdade? Tem muita gente, alguém já falou com você assim numa conversa, poxa, o problema da igreja é que tem um monte de coisa que você não pode fazer, né? E agora você entrou para a igreja? Entrei. E agora você não pode fazer isso. Olha a visão. Olha a visão que as pessoas lá fora têm a respeito do Evangelho. Mas o grande problema é ter a visão errada aqui dentro. O grande problema é querer ser movido pelo pode e não pode. Isso é um terrível problema.
E se a sua felicidade está baseada nisso, você será uma pessoa infeliz. Você será uma pessoa frustrada. Você será uma pessoa amargurada. Porque você queria estar lá, mas você não pode. Disseram para você que você não pode. Porque você queria ouvir isso aqui, mas disseram para você que você não pode. Você queria vestir isso aqui. Você queria frequentar aquele lugar, mas você não pode. E meu irmão, minha irmã, você não pode fundamentar, basear a sua felicidade nisso. A sua felicidade não pode estar nesse lugar tão frágil. Não pode estar. A sua felicidade precisa estar numa base sólida. Veja bem, isso é algo muito importante. Deus nunca prometeu que daria tudo o que você quisesse. Deus nunca prometeu que faria tudo o que você quisesse. Deus nunca disse para nenhum de nós que nós seríamos completamente donos do nosso nariz, que eu poderia ser cristão e poderia também, ao mesmo tempo, satisfazer minha carne. Essas nunca foram as propostas de Deus. É verdade ou não é? Mas teve alguém que fez exatamente essa proposta. Se humilha diante de mim, se prostra diante de mim, que eu vou dar tudo o que você quiser. Olha só, tudo isso é teu. Você pode fazer o que você quiser. Quem que fez essa proposta? Quem que fez essa proposta? Satanás sim fez essa proposta. Deus nunca fez. O que ele disse para mim e para você foi: creia em mim, entrega para mim, se humilha, se prostra, carrega a sua cruz, compartilha comigo os meus sofrimentos. E aí sim, você será bem-aventurado. Está sendo perseguido por amor ao meu nome? Está sendo zombado por amor a mim? Você é feliz. Está passando por provações? Entenda isso como motivo de alegria. Passar por diversas provações. Essa é a alegria que permanece. Essa é a alegria que não depende de circunstâncias. Essa é a verdadeira alegria. A alegria que Paulo encontrou. Aprendi a ser feliz, a ter contentamento, quando a mesa está cheia e quando a mesa está vazia. Aprendi a ser feliz no muito e no pouco. Como, Paulo? Como que você consegue ser feliz no pouco? Como você consegue ser feliz quando Deus não te dá nada? Como que você consegue ser feliz quando nitidamente Deus não está fazendo nada para melhorar essa situação? Ele responde: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha força vem dele, a minha alegria vem dele. A alegria do Senhor é a minha força. Eu faço dela a minha força. E eu aprendi a viver feliz, contente, independente das circunstâncias. Eu sei que Ele nunca me prometeu nada. Ele me chamou um dia para viver para Ele. Paulo está dizendo. E depois disso eu passei por naufrágio, por tortura, por prisão, por cadeia, por açoites. Mas eu nunca baseei minha felicidade nessas circunstâncias. E por que que eu e você vamos basear a nossa felicidade em circunstâncias? Por que que eu e você vamos fazer isso? Por que que a razão da minha felicidade depende daquilo que Deus me dá ou não? Por último, não vou, olha só, desculpa, não vou falar por último não, que o pastor me ensinou que por último, é por último mesmo, mas estou quase, tá bom, pastor? Se você ver essa mensagem aí, depois, é quase por último, quase. Minha felicidade está onde então?
Minha felicidade está naquele que pagou por mim o que eu nunca poderia pagar. A minha felicidade se encontra naquele que pagou por mim o que eu nunca poderia pagar. Vocês perceberam o exemplo que o Daniel dá no vídeo? Ele fala com o entrevistado assim: imagina se eu tivesse com uma dívida, meu nome estivesse no Serasa, e você pagasse essa dívida por mim, sem que eu te pedisse. Eu ia falar para você: eu não te pedi nada, não pedi para você pagar essa dívida por mim. E ele vai dando esse exemplo terrível a respeito do preço que Jesus pagou na cruz, mas a cereja do bolo, o problema, a tristeza maior é quando ele diz assim: quando eu pudesse, eu iria resolver. Quando eu pudesse, eu iria resolver, mas você pagou para mim porque você quis, eu não pedi para você pagar. Então ele está querendo dizer que quando ele tivesse condições, ele pagaria o preço que Jesus pagou na cruz. E meus irmãos, eu falo isso sobre ele, não estou zombando dele, não estou desdenhando dele, eu falo isso com tristeza, porque o que eu senti vendo esse vídeo foi tristeza. Eu orei por ele, tenho orado por ele. Depois que eu vi esse vídeo, o YouTube está me recomendando todos os vídeos dele, todos os vídeos com ele, e são coisas assim absurdas que ele tem falado, e eu tenho orado por ele, para que Deus arranque as escamas dos olhos dele, porque ele entende que ele seria capaz de pagar o preço que Jesus pagou na cruz. Ele diz para Jesus que nunca pediu nada para Jesus, não pediu para Jesus morrer na cruz por ele, então ele não tem dívida nenhuma com Jesus. Ele ignora completamente o fato de que o preço que Jesus pagou na cruz por mim e por você, preço pago com sangue, de alguém perfeito, inocente, puro, que morreu pelos meus pecados, seria um preço que ele conseguiria pagar. E aí Romanos 5,11, na minha visão, é a síntese do que é a felicidade. É a síntese de quem promoveu a felicidade na minha vida. Então aqui eu tenho a fonte, a origem da minha felicidade, e aqui nesse texto eu tenho também o meio pelo qual eu encontrei a felicidade. A origem e o meio da felicidade estão aqui. Romanos capítulo 5, verso 11. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir esse texto juntos? Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a fonte da nossa alegria, da nossa felicidade. O fato de agora nós podermos nos alegrar em Deus, naquele que é a fonte de toda alegria, a fonte de toda a felicidade, aquele que faz o meu coração sorrir. Quem mais nesse mundo é capaz de fazer o meu coração sorrir? Então, todo tipo de felicidade, de alegria que eu experimentar, se não for em Deus, será uma felicidade vazia, será uma felicidade passageira, será uma felicidade que não será capaz de fazer o meu coração, a minha essência, ser feliz. Não vai ser capaz de fazer quem eu realmente sou ser feliz. Só quem me criou, só quem me formou, é capaz de fazer quem eu realmente sou ser uma pessoa feliz. Só Ele, mais ninguém. Folia nenhuma, carnaval nenhum é capaz de fazer alguém feliz. Nada nesse mundo pode oferecer a alegria que só podemos encontrar em Deus. E podemos encontrar em Deus através de quem? Através de quem? Através de quem? Aquele que pagou o preço por mim e por você. Aquele que morreu numa cruz pelos meus e pelos seus pecados. Agora sim, pastor Silas, por último, Salmo 84. Salmo 84, seguindo, esqueci que sou eu que passo.
Salmo 84. Quem é feliz de verdade? Quem é feliz de verdade? Vamos ler juntos? Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Feliz de verdade é quem vive na presença de Deus. E quando o salmista vai falar em habitar na tua casa, não é morar na igreja, até porque a gente não consegue. Serginho ia mandar todo mundo embora se a gente quisesse morar na igreja, né, Serginho? Habitar em sua casa não é morar na igreja, mas essa frase traz um sentido de viver na presença do Senhor. Viver em plenitude de alegria na presença do Senhor. Eu só consigo viver em plenitude de alegria, viver a alegria de maneira plena na presença do Senhor, habitando na casa dEle, vivendo com Ele, cantando louvores, rendendo adoração a Ele. Só assim eu posso ser feliz. Feliz é quem vive na presença de Deus. Feliz é quem encontra força e direção. Salmo 84, 5. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Felizes são aqueles que desistem da própria força e buscam a força que vem do Senhor. Felizes são aqueles que desistem da própria direção e decidem ser direcionados por caminhos retos, por caminhos planos, pelos caminhos que o Senhor tem para mim e para você. Esses são verdadeiramente felizes. Feliz é quem deposita a sua confiança em Deus. Salmo 84, 12. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em Ti. Intimidade, direção, força e confiança. Essas são as características de quem é realmente feliz no Senhor. É possível encontrar essas características na tua vida? Você tem buscado viver na presença do Senhor e na presença dEle render louvores, adoração a Ele, glorificar o nome dEle? Você tem buscado forças para viver, para vencer esse mundo cruel? Você tem buscado forças no Senhor? Então você é uma pessoa verdadeiramente feliz. Você tem se deixado direcionar, você tem deixado Deus guiar os seus passos, buscado os caminhos que Ele tem para você? Então você é verdadeiramente uma pessoa feliz. Você tem depositado toda a sua confiança no Senhor? Então você é verdadeiramente feliz. A pergunta que fica para a gente fechar: você já teve um encontro com a sua felicidade? Sim ou não? Aqueles que já tiveram um encontro com a sua felicidade, fique de pé, porque se você teve um encontro com a sua felicidade, você teve um encontro com o próprio Deus. Se você encontrou a sua felicidade, a sua genuína felicidade, é porque você teve um encontro com o Senhor, com aquele que é a fonte de toda alegria, com aquele que dança sobre o seu povo, dança de alegria com o seu povo, com aquele que faz o seu coração sorrir. Nada nem ninguém, nenhuma circunstância pode apagar o sorriso do teu coração. Em nome de Jesus, não permita que nada nem ninguém, circunstância nenhuma, apague o sorriso do teu coração. O teu rosto em alguns momentos pode demonstrar tristeza, abatimento, mas o seu coração nunca pode deixar de sorrir na presença do Senhor. Amém? Vamos orar para a gente terminar? Senhor, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Muito obrigado por mais um dia na Tua presença, Senhor. Muito obrigado pela alegria de viver na Tua presença, pela alegria de viver mais um dia. Muitos não sobreviveram a esse dia, mas nós estamos aqui, e estamos aqui rendendo louvores a Ti, glorificando o Teu nome, por quem Tu és, Senhor, louvando o Teu nome e agradecendo pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua felicidade, pela Tua fidelidade na nossa vida, ó Pai, e por ser esse Deus amoroso, bondoso e misericordioso, que derrama a Sua graça sobre nós, e por isso nós somos felizes, e por isso nós estamos alegres, porque a alegria que vem de Ti é a nossa força, é a força que nos move, é a força que nos movimenta. E Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nessa noite, nada nem ninguém, nem nenhuma circunstância
possam deter a alegria do teu povo, possam parar a alegria do teu povo, possam estancar a alegria do teu povo, mas que a alegria do teu povo permaneça, seja uma alegria independente das circunstâncias, seja uma alegria firmemente baseada no Senhor e na pessoa de quem Tu és, Senhor, naquele que Tu és, o Deus de promessa, o Deus que cumpre o que diz, o Deus que nos socorre, que nos protege, que nos livra do mal, o Deus que nos chama para a Tua presença e que diz: venha, você que está sobrecarregado, oprimido, eu vou trazer alívio, entregue os seus fardos aos meus pés. É esse o Deus da nossa alegria, esse é o Deus da nossa alegria, Pai. Nós queremos rejeitar toda e qualquer alegria, proposta de alegria que não vem do Senhor, ó Pai. Nós não queremos viver essas alegrias circunstanciais, essas alegrias passageiras, essas alegrias que o pecado tenta oferecer, esses prazeres que o pecado tenta oferecer, essa folia que o pecado tenta oferecer. Nós rejeitamos categoricamente aqui nessa noite, ó Pai. Fortaleça o Teu povo com a Tua alegria, Senhor. Essa é a nossa oração e nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do Seu Filho Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus espalhado pela face da terra, mas de uma forma toda especial, a primeira Igreja Batista em Santo Aleixo, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diga amém. Abraça seu irmão e diz assim: